Bom dia, meus amigos! Programa Viagem pela Bíblia, começando agora aqui na Rádio MIC FM de Nova Diadema. Eu sou o Jean Lucas e está no ar agora nosso programa de toda sexta-feira. Dou as boas-vindas a todos que nos ouvem, né? Agora, através do rádio ou da internet, né? A gente entra aí na casa de vocês. Kaique, bom dia, meu amigo, tudo bem? O Kaique, a gente também é muito agradecido a ele, que toda semana, né, permite da gente estar aí usando esse espaço, né, do rádio para poder levar a palavra de Deus. Muito obrigado, viu, Kaique? Pessoal, a nossa viagem de hoje é sobre falar muito, tá? Vamos hoje para a nossa viagem. Vamos viajar pela Bíblia. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Muito bem. O versículo 19 começou dizendo assim: no muito falar não falta transgressão, ou seja, no falar demais não vai faltar erro, uma nota, coisa que não deveria ser falada, transgressão. Então a Bíblia está ensinando a gente a falar pouco, a ouvir mais e falar menos. Continua assim: o que modera os lábios é prudente. Então, meu querido, seja prudente. Maneira os lábios aí, tá? Porque muitas das vezes a gente está com boa intenção, fica querendo falar muito, mas a gente acaba piorando a situação. Às vezes você fala o que não deveria falar para quem não deveria, tá? Às vezes você está falando demais para quem não deve saber. E eu queria mostrar um caso desse na Bíblia. Tem uma história dessa aqui. Está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 39. Fala do rei Ezequias, foi rei de Judá. Era um homem segundo o coração de Deus. Era um rei que era temente a Deus. Mas veja só o que se passou com ele. Ele teve um problema com esse negócio de falar demais. Isaías capítulo 39, versículo 1. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, que era rei de Judá, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias esteve doente, né? Mas melhorou. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros lá da Babilônia a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal. E tudo quanto se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ezequias mostrou tudo para os mensageiros lá da Babilônia. Ezequias ficou satisfeito, né? O rei da Babilônia mandou carta para mim aqui, né? Porque eu já estava doente e tal, e gostei. Os mensageiros foram lá, e Ezequias mostrou para esses mensageiros que levaram a carta, né? Todo o tesouro que ele tinha, o ouro, a prata, tudo. Diz aqui a Bíblia que não tinha nada que fosse do reinado lá de Ezequias que Ezequias não tivesse mostrado. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos.
Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos seus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Muito bem, até aqui. Bom, pessoal, o rei Ezequias então fez isso aí, né? Foi um erro muito grave, porque ele mostrou, né, toda a riqueza que ele tinha para esses mensageiros da Babilônia. E sabe o que aconteceu depois de alguns anos? Não lembro aqui exatamente quantos anos, mas depois de um tempo, eu acho que até que Ezequias já tinha morrido. Foi os filhos que sofreram com isso. Aconteceu que o rei da Babilônia invadiu, né, a Babilônia invadiu Judá e roubou tudo, levou tudo. Os mensageiros fizeram como fosse um catálogo, né, catalogaram tudo o que Ezequias tinha, porque ele mostrou, né, e eles então sitiaram Judá, tomaram Judá e levaram toda a riqueza que Judá tinha. Tudo aquilo que o rei Ezequias tinha mostrado foi levado. Então Ezequias, ele errou muito. Talvez se Ezequias não mostrasse essas riquezas, esse ouro e tudo mais, a Babilônia talvez não invadiria, né, a Judá. E levou cativo o povo. Foi no capítulo 1 de Daniel fala isso, né, que a Babilônia invadiu, aí levou o povo e pegou toda a riqueza que tinha lá. Então tudo aquilo que Ezequias, os seus pais, tudo aquilo que eles conquistaram foi levado. Ezequias errou em mostrar para os outros aquilo que tem. Para nós fica a lição: não conte sua vida para as outras pessoas. Não fique falando, dando detalhes de sua vida, mostrando seus bens, as coisas que você tem, que você possui para os outros. Ah, mas é meu amigo. Muito cuidado. Tem muito lobo em pele de cordeiro. Tem um ditado aí que diz, né, que o peixe morre pela boca. Então, muito cuidado, porque talvez você pode estar mostrando um tesouro seu para o seu inimigo, que foi o que Ezequias fez. Ezequias mostrou, sem ele saber, né, para o inimigo dele. Ele achou que era amigo, mas se tornou inimigo, né? No futuro tomou o reinado, tomou a cidade, invadiu a cidade e tomou. Então, muito cuidado. Não fique falando mal do seu marido, mal da sua esposa, dos seus filhos. Você não sabe para quem você está falando. Não fique falando dos seus bens, o que você tem. Ah, eu vou sair, vou viajar, ficar tantos dias fora. Não fale isso. Talvez você está falando isso para uma pessoa que vai te roubar. Às vezes a pessoa está aproveitando, vou para a praia, vou ficar 10 dias na praia. Na hora que você sair, a pessoa vai lá, entra na sua casa e rouba, porque sabe que você não está lá, né? Eu fico falando mal do marido, mal da esposa para os outros. Não fale. Talvez você está falando mal da sua esposa para alguém que está de olho nela. Talvez você está falando mal do seu marido para uma mulher que está de olho nele. Aí ele vai, você falando mal, o seu amigo, que você acha que é amigo, vai, conta para o seu cônjuge, dá uma briga danada. Às vezes acontece até de separar e juntar com o outro, casar, juntar com o outro. Então, muito cuidado, não fique falando, cuidado com o que você vai falar. Não quer dizer que a gente não possa falar nada com os outros, tá? Tem que ter sabedoria. Primeiro, você vai desabafar com alguém? Muito cuidado, tem que ser uma pessoa de muita confiança. Se for um caso de crime, talvez até o melhor é denunciar. Talvez é o melhor. Provavelmente é o melhor. Tá? Não estou querendo dizer aqui, né, que, por exemplo, uma esposa que apanha do marido não pode contar para ninguém que ela apanha do marido. Não é isso. Na minha opinião, deve ter que denunciar. Que é um covarde. Mas cuidado com o que você falar. Que esse caso de agressão, acredito eu que não é isso que vai fazer a pessoa querer pegar o outro, né, vamos dizer assim. Não é isso que vai querer fazer a pessoa casar, juntar com o outro.
Mas até isso, tenha cuidado para quem você falar, porque às vezes você fala para uma pessoa que ela não vai te ajudar em absolutamente nada. Talvez ela vai fazer chacota de você e não vai te ajudar em nada. Então, se você for contar alguma coisa da sua vida, uma coisa grave, primeiro, escolha a dedo quem é a pessoa que você vai contar. Você vai abrir a sua vida, a sua intimidade para alguém. Então, que seja alguém que você confie realmente. De preferência, já tenha dado provas dessa confiança outras vezes. Então, se abra com alguém de confiança. E se for um caso até de agressão, essas coisas, talvez o melhor até já é denunciar e tomar outras providências. Mas aí, se você tem alguém de confiança para conversar, converse. Mas se você não conhece bem a pessoa, se não é uma pessoa de confiança, não abra a sua vida pessoal para essa pessoa. Não fale mal do seu marido, da sua esposa para o outro, porque talvez o outro está aproveitando que você está falando e está juntando conversas suas para falar para o seu cônjuge, para ele separar de você e a pessoa casar com ele. Mas a pessoa está de olho nele ou nela. Então, muito cuidado. Até para falar bem, viu? Cuidado. Aquele ditado, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Muitas das coisas nossas, às vezes, estraga porque a gente conta para os outros. Ezequias aqui, ele achou que não tinha problema mostrar toda a riqueza dele, mas olha o que deu. Depois perdeu tudo. Ele não viu, mas os filhos viram e sofreram. E ele soube, né, que foi profetizado aqui, através do profeta Isaías, que ia acontecer algo desse tipo. Então, meu querido, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Refreie sua língua, ouça mais e fale menos. Não abra sua intimidade para qualquer pessoa. Às vezes você está com o inimigo dentro de casa e você está aí mostrando tudo para ele, falando tudo para ele. Muito cuidado. Tenha sabedoria. Procure pessoas certas para desabafar. Não desabafe com qualquer um. Porque a pessoa, se você desabafar com qualquer um, ele pode piorar a situação e às vezes pode até contar para os outros e expandir. Esparrama para todo mundo saber. Então, muito cuidado. Cuidado para você não cair nessa, tá bom? A mensagem de hoje é sobre isso, sobre falar. Fale menos e escute mais. Tem muita coisa na vida da gente que a gente mesmo é que atrapalha. Por falta de discernimento, né, de sabedoria, de ficar abrindo com os outros, né, a nossa intimidade, nossos segredos. Primeira coisa, meu querido, primeira pessoa que você tem que desabafar é com Deus. E depois de orar a Deus, se for desabafar com alguém, que seja uma pessoa de confiança. Não abra sua intimidade para o seu inimigo. Ezequias errou muito nisso. Ezequias abriu a sua intimidade. Ezequias mostrou sua riqueza para o inimigo. E ele nem sabia que era inimigo. Mas isso pode acontecer com você e comigo. Talvez você está abrindo sua vida, falando as suas coisas pessoais para alguém que você acha que é amigo e é um inimigo, que está tramando para te derrubar. Cuidado com a inveja. Para que mostrar riqueza para os outros? Guarde para você. Se você está rico, está bem abastado, guarda para você, não fique contando para os outros não. Cuidado com a inveja, com o olho gordo. Cuidado. Isso existe. E é do mal, é do diabo. Não vem de Deus, de forma nenhuma. Muito cuidado. Nem todo mundo que te abraça é seu amigo. Muitas pessoas que te abraçam estão com uma faca atrás, pronta para te enfiar. Essa é a palavra que eu tinha para deixar aqui hoje. Eu queria agora colocar um louvor muito bonito, Rude Cruz. Muitos aqui capaz que já ouviram. Se você não ouviu, vamos ouvir. E se você já conhece, ouça de novo. É muito bonito. Vamos ouvir. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Muito bem. É um hino muito bonito, né? Rude cruz se erigiu, del dia se fugiu. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Glória a Deus. A mensagem da cruz traz salvação. Jesus morreu em nosso lugar. Ele nos trouxe salvação e somente Ele pode nos salvar. Amém? Ô Kaique, tudo bem aí, né? Então tá bom. Agradeço muito ao Kaique, a Rádio Mic FM por esse espaço e até a semana que vem com mais um Viagem pela Bíblia. Fiquem com Deus. Que Ele abençoe a todos nós. Forte abraço. Levarei